Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu sou apaixonado pelo livro de Efésios, esse livro maravilhoso das Escrituras Sagradas, o capítulo 2. Hoje eu gostaria de encerrar essa série que estamos meditando sobre Celebre a Nossa Cultura, e nós tivemos a oportunidade de ver 8 princípios da cultura do Reino de Deus que gostaríamos de ter para nós, e que toda igreja verdadeira, toda igreja cristã verdadeira deve ter. Efésios capítulo 2, versículo 4, Atos é quinta-feira, Efésios capítulo 2, versículo 4, mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro, e nós vamos estar meditando nas Escrituras Sagradas. Diz assim: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, previamente, para que andássemos nelas. Esses 8 princípios que vimos durante esse período de meditação nessa série, nós vimos que devemos ser discípulos, seja ensinável. Outro princípio que vimos tenha zelo e atitude no que você vai fazer em servir ao Senhor. Alegre-se sempre no Senhor, foi outro princípio que vimos. Seja sempre confiável, busque avivamento, tenha paixão por Deus e compaixão pelas pessoas, combata o egoísmo. Foi o que vimos na semana passada, vendo o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos ali na Santa Ceia. E hoje eu queria meditar com você sobre escolha a verdade. Escolha a verdade. E dentro desse aspecto de escolha a verdade, a ideia aqui é: estou em guerra contra a hipocrisia, religiosidade e frieza espiritual. Vivo sem máscaras, porque o que sou aqui na igreja, sou em todo lugar. Escolha a verdade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde a pós-verdade reina. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é que os meus sentimentos, aquilo que eu acho, as minhas emoções, aquilo que eu creio, é maior e mais real do que a própria verdade. Um grande efeito disso são aquilo que nós conhecemos como fake news. É muito difícil hoje em dia a gente identificar fake news. Provavelmente você já caiu, ou a maioria de nós caiu, em algum golpe na internet. Alguém joga um link falso, uma promoção falsa. Essa semana mesmo apareceu para mim um tênis, um ator no fundo mostrando um tênis, e aquilo é fake news. Mas a voz é do ator, a voz é daquela pessoa, mas a inteligência artificial, que é uma bênção, está sendo usado para o mal, e as pessoas estão pegando todos esses elementos e construindo aí uma fake news para roubar dinheiro das pessoas. Então, nesse mundo onde
mentira vale tanto quanto a verdade, e ela, inclusive, é mais importante que a verdade. Por isso que as fake news se espalham mais rápido que a própria verdade. Esse é o efeito desse mundo na pós-verdade. Nós temos o efeito em todas as áreas da sociedade, por exemplo, na política, na economia, no comércio, enfim, em tantos aspectos nós temos a ideia aí da pós-verdade, das fake news. É difícil hoje você estabelecer a verdade, saber o que de fato é verdade ou é uma fake news. Na Finlândia estão ensinando as crianças, 4 ou 5 aninhos, a identificar fake news de forma bem simples, bem na linguagem delas, dentro de ideias infantis, mas identificar o que é verdade e o que é mentira. Hoje não basta apenas sabermos a verdade, nós precisamos distinguir entre o que é o erro. Não apenas saber o que é correto, mas saber identificar aquilo que é errado. Não podemos somente conhecer o que é a luz, mas devemos também identificar o que são as trevas. Então, nesse mundo, irmãos, em que nós vivemos da pós-verdade, se a verdade comum, temporal, simples, que está aí, tem dificuldade de se manter e de se estabelecer, imagina a batalha, a guerra, a luta, que é para estabelecer as verdades eternas do Evangelho. Satanás, irmãos, ele não está, e ele é o pai da mentira, ele é o pai da fake news, ele é o pai da mentira. Satanás, todas as suas forças não estão direcionadas à cultura, estão direcionadas contra a igreja. Quando você olha o livro de Apocalipse, você vai ver Satanás, ele indo contra a mulher vestida do sol. É contra a igreja que ele luta, é a igreja que ele tenta enganar. No capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, você vai ver uma ação sistêmica, contínua de Satanás, trazendo mentiras, falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos pastores para dentro da igreja, para dissolver, diluir, apagar o Evangelho, para que o Evangelho não seja mais a verdade de Deus, nem para a igreja, nem para o mundo. Então, meus irmãos, estabelecer a verdade, viver essa verdade do Evangelho, amados, é uma grande batalha que nós devemos. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a casa de Deus. Isso é a habitação de Deus, a casa onde você mora, onde você habita. A igreja, o povo de Deus, é a casa de Deus. A coluna, isso é aquilo que segura, é a coluna mais o fundamento da verdade do Evangelho, das verdades eternas. A igreja sustenta a verdade, a igreja é o fundamento dessa verdade do Evangelho. Somos nós que devemos sustentar essa verdade em nossa própria vida. Irmãos, o que nós temos hoje é que o diabo lança sobre a igreja um aspecto religioso tão intenso, um combate, um bombardeio tão intenso, dizendo para você que está tudo bem você ler a Bíblia uma vez por semana. Está tudo bem, você fica a sua semana, faz o que você tem que fazer, ou simplesmente no final do dia, ali, cambaleando de sono, faz a sua oração, ou simplesmente tem uma lista de pedidos para Deus, e que isso tudo esteja desprovido de relacionamento, que você seja um religioso nominal. O diabo, meus irmãos, está interessado nisso. E eu quero dizer para você que o diabo mentiu para Jesus, e ele vai mentir para você. Se ele mentiu para Jesus, ele vai mentir para você, porque a Bíblia diz em Apocalipse também, nesse mesmo texto do capítulo 11, que ele saiu às nações para enganar, para seduzir as nações.
Ele é o grande enganador. E o que ele tenta enganar a igreja é: tudo bem você levar a vida que você está levando, tudo bem ser o religioso que você é. E hoje nós temos nos Estados Unidos os que são crentes, chamados crentes fiéis hoje nos Estados Unidos. Eles vão uma vez por mês na igreja. Esses são considerados os crentes fiéis nos Estados Unidos hoje, há muito tempo já. E a gente está caminhando nessa direção. E o diabo está dizendo para você: tudo bem você vir de 15 em 15 dias na igreja, fazer aquelas orações superficiais, conhecer quase nada da Bíblia, está tudo bem, você está bem, está tudo tranquilo. É isso que Satanás está fazendo. Irmão, eu quero dizer para você que essa igreja que nós estamos com o nosso texto aberto, era nesse momento a maior igreja do mundo que nós estamos vendo. Era naquele momento a maior igreja do mundo. E Paulo começa a ver que essa igreja declina no avivamento extraordinário que ela nasceu. Extraordinário o avivamento daquela igreja que Deus operou. E 10 anos depois, Paulo escreve essa carta, o pastor da igreja escreve essa carta e diz: atenção, igreja, atenção, vocês estão declinando na fé, a fé de vocês está declinando. Só que 30 anos depois dessa carta, a carta de Apocalipse é escrita, e essa igreja abandonou o primeiro amor. O que fez o fracasso dessa igreja, sabe o que foi? A religiosidade. O que matou essa igreja foi a religiosidade. O que vai matar a sua fé é a religiosidade. E nós vivemos num país extremamente religioso. Nós vivemos num dos países mais religiosos do mundo, com várias ideias e conceitos religiosos que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. E você está lutando por uma fé verdadeira, viva, intensa, apaixonada por Deus. E sabe de uma coisa, irmão? Uma das estratégias da guerra é que o inimigo não seja visto. O inimigo fique invisível aos seus olhos. Ele fique de tal forma que você não enxergue. Ele está presente. O elemento surpresa, ele atua e você não vê. Ele está presente e você não percebe. Ele está agindo contra você e você não se dá conta. E é exatamente isso que Satanás faz. Exatamente isso. Ele infiltra-se na igreja, na vida dos cristãos, para endurecer seus corações e torná-los meramente religiosos, simplesmente religiosos. E você precisa, irmão, lutar pela verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque esse texto mostra para mim e para você o que é o Evangelho. Olha o versículo 4. Isso aqui é o Evangelho. Todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça sois salvos. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Que Cristo, que o Pai te amou com um grande amor, com um imenso amor, com um infinito amor, com um perfeito amor. Como nós vimos no domingo passado, Jesus tendo amado os seus, amou-os de forma perfeita. Um amor que não precisa acrescentar ou melhorar em absoluto. Ele nos amou de forma perfeita, mas Ele nos amou ao máximo. Seu amor foi elevado ao extremo, mas Ele nos amou até as últimas consequências, até a cruz. Isso é o Evangelho. E o que a religiosidade produz é a morte do relacionamento. Quando a religiosidade se instala na nossa vida, o relacionamento com Deus morre. Ele se torna meramente mecânico, frio. É uma coisa simplesmente ritualista. Eu estou cumprindo o ritual. Ir ao culto é um ritual, orar é um ritual, ler a Bíblia é um ritual. Quando isso acontece, eu quero dizer para você que o diabo vence aí. O diabo vence aí, porque daí, irmãos, daí, tudo o que você viver vai ser como qualquer uma das 11
Evangelho difere-se sensivelmente e exatamente por um fator: é que o Evangelho coloca você em um relacionamento vivo, profundo e intenso com o Pai Celestial, por causa do sangue de Jesus e por causa do Espírito de Deus que habita em você. Isso é o Evangelho. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Quando a religiosidade entra, você apagou o Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Quando a religiosidade entra, ela apaga o Espírito, ela apaga todo o relacionamento. Aquilo é uma coisa gélida e fria. Meu amado irmão, isso não pode acontecer com você. Por quê? Porque Deus, sendo rico em misericórdia, Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de você, e com grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos no pecado, Ele nos deu a vida. Como Cristo Jesus, pelo amor de Cristo, pela graça, nós somos salvos. Isso é o Evangelho, e você precisa lutar sobre isso, porque a grande batalha está aqui. Irmãos, tudo que fizeram contra Jesus, fizeram em base à religiosidade. Ninguém lutou contra a religiosidade mais do que Jesus, e foi exatamente esse estado de religiosidade que fizeram aqueles homens levar Jesus à cruz, entregar Jesus, negar Jesus, trair Jesus, acusar Jesus e dizer: nós queremos César, não a Cristo. A religiosidade fez tudo isso. Irmãos, a religiosidade, ela é mortal. Ela é um câncer que vai comendo tudo por dentro. Ela é a pedra onde o navio da sua fé vai bater e afundar. É o cavalo de Troia, que parece tão inofensivo, mas por dentro está cheio de inimigos e vai destruir a cidade de Troia. Meus irmãos, cuidado com a religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Todas as cartas do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento estão lutando contra o elemento da religiosidade. Todos eles, Paulo vai dizer nesse texto: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para o mundo, para o não crente. Não, ele está dizendo para mim e para você: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Meu irmão, a primeira coisa que a religiosidade vai fazer com você é fazer você dormir. Vai fazer você dormir. Você vai ficar sonolento diante da palavra, diante da santidade, diante da missão da igreja, diante da adoração. Você está sonolento diante de tudo isso. Você vai ficar adormecido diante de tudo isso. E depois a morte: levanta-te dentre os mortos. A fé chega ao ponto de uma pulsação tão fraca que você quase já não faz mais distinção entre o crente nominal e o não crente. O caráter é o mesmo, a forma de pensar, de ver a vida, o sexo, o dinheiro, família, casamento, tudo é um mundano, é uma pulsação tão fraca ali, quase a morte. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Meu irmão amado, não faça isso com você. Eu quero dizer para você que Deus quer encher você do Espírito Santo. É esse livro aqui, no capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Essa igreja estava diante de uma batalha contra a cultura. A cultura está invadindo a igreja, a cultura está batendo no castelo com todas as forças, e essa igreja tinha que lutar. Por isso que Paulo vai falar de toda a armadura de Deus nesse livro. Guerreie, igreja, levante, igreja. E Paulo vai dizer então
enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vocês estão numa batalha, não cedam, não percam, enchei-vos do Espírito. Eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esta é a vontade de Deus, que todos nós, cada um de nós, cheios do Espírito, nada menos, nada mais, estejamos cheios de Deus, cheios da graça, do amor, da vida, do poder de Deus, e possamos viver para a glória de Deus, no mundo caído e quebrado, cheios do Espírito Santo, irmãos. Você está vencendo esta batalha, você está vencendo essa batalha, ou a frieza espiritual te abraçou, como um demônio que estende suas asas e te abraça, como a morte espiritual que abraça você. Você se acomodou, sua fé esfriou, ou você está vivo diante de Deus, a lágrima nos seus olhos quando você ora, a paixão pelo texto bíblico, a intenção quando você ora por essa cidade, pela sua família, dizendo: Deus salva essas pessoas. Como dizia aquele missionário: Senhor, me dê filhos, senão eu morrerei. Que vê a salvação das pessoas, olha para as pessoas e as lágrimas vêm nos olhos, dizendo: meu Deus, olha o tanto de moralidade, olha o tanto de indiferença, meu Deus, salva essa cidade, meu Deus, salva a minha família. Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Há fogo no seu coração, a paixão na sua alma por Deus. Meu irmão, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você pode vir no culto quinta-feira e não vem porque você não vem no culto quinta-feira. Meus irmãos, não queremos, não, que você esteja aqui, que você participe, que você se envolva, que você faça, que você esteja vivo diante de Deus, lendo a palavra de Deus todo dia, grandes porções, grandes textos das Escrituras Sagradas, livros inteiros, dedicando a sua vida à palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ricamente, abundantemente, transbordantemente a palavra de Cristo em vós. Talvez você receba aquele relatório todo domingo de quanto tempo você gastou no seu celular. Quanto tempo foi essa semana? E quanto tempo com a Bíblia? Não é verdade? Quanto tempo no WhatsApp? Quanto tempo nas redes sociais? Quanto tempo vendo vídeos bobos, quando nós poderíamos estar fazendo algo muito mais importante? Esse texto nos chama, irmãos, a lutar pelas bênçãos da ressurreição. Olha o versículo 6 do nosso texto. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olha, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você só vai entender isso aqui na glória. Cristo ressuscitou e está sentado no trono da glória. Você, quando Deus salva você ressuscita com Cristo para viver esse amor ao lado de Deus. E esse mesmo que te ressuscitou te colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é que você vai estar. O verbo assentou está no passado. No dia que Deus salvou você, Ele colocou você nas regiões celestiais em Cristo. As riquezas, as bênçãos, a glória, tudo que Deus tem para você estão descritas no capítulo 1, numa música belíssima, com a qual Paulo começa esse livro. Uma música linda. E ele vai dizer lá as 7 bênçãos espirituais. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos deu um destino ser iguais a Jesus. Ele nos adotou como filhos. Ele nos perdoou, nos redimiu de todos os nossos pecados. Ele revelou a razão e o mistério de tudo existir. Cristo é a razão de todo o universo existir. Aquilo que todo filósofo historicamente pergunta,
e os cientistas, porque tudo existe, né? Porque esse universo é tão grande e tão maravilhoso e tão extraordinário, porque tudo é tão belo, perfeito, e a gente não fez nada para edificar isso aqui, porque tudo existe. Cristo é a resposta. Cristo, e nos fez herdeiros de Deus, herdeiros juntos com Cristo, e nos deu o Espírito Santo, as 7 bênçãos eternas. Ninguém pode tirar isso de você, o diabo não pode tirar isso de você, o mundo não pode tirar isso de você, nada e ninguém pode tirar isso de você, e Ele nos deu. Então agarre-se nisso. Às vezes você está agarrado a tanta coisa boa dessa vida. Tem um documentário lançado essa semana na Netflix, O Engano do Consumo. Está vendo? O comércio mostrando para você, fazendo você comprar. Fiquei boquiaberta. Mais de 68 mil celulares por hora são produzidos nos Estados Unidos. 68 mil celulares em uma hora. São 12 mil toneladas de plástico por minuto. Você imagina uma coisa dessa? Quem pode? Que planeta que sustenta isso? Mas o consumo. As pessoas estão vazias, elas estão tentando consumir, comer, beber, comprar, adquirir, para ver se supre o vazio da alma. E você tem a verdade do Evangelho. Enche a sua alma do amor de Deus e leve o amor de Deus para aqueles que estão perdidos. Enche o seu coração do amor de Deus e leve esse amor àqueles que estão perdidos. Mas lute também contra o retrocesso espiritual. Capítulo 4 desse livro, veja comigo. Quero ler essa porção maravilhosa das Escrituras com você. Capítulo 4, versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Olha o afundamento que vai acontecer nesse texto, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimento, eles estão nas trevas do entendimento, separados da vida de Deus. Não há comunhão, não há relacionamento com Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. O coração virou pedra, tendo perdido toda a sensibilidade. Não, a palavra de Deus não toca, o Evangelho não toca, não há oração, não há nada. Seu coração virou uma pedra. Eles se entregam à devassidão, cometendo com avidez, com ansiedade, toda espécie de impureza. Veja aonde o texto leva a gente. Então, tudo que você vê nesse mundo caído, meu irmão amado, isso aí está no ponto em que abandonaram a Deus, estão na escuridão, nas trevas espirituais. E Paulo está dizendo para a igreja, Efésios capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer agora para a igreja o que nós devemos fazer. Não retroceda, não ande desse jeito. Eu estou insistindo com vocês, Paulo diz, não vivam assim, ao contrário. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver. Dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Irmão, se você quer uma nova mente, se você quer uma nova vida, se você quer avançar na sua vida espiritual, ser cheio do Espírito, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os trapos velhos do pecado. O Evangelho não vai cobrir você se você tiver os trapos do pecado. A ordem bíblica, o imperativo bíblico é: dispam-se, tirem essas vestes sujas do pecado e se revistam do novo homem. Esse novo homem está sendo criado pelo Espírito de Deus, e esse novo homem tem um rosto, tem uma face, é a face do próprio Cristo. E o mais extraordinário é o que você vê aí
no versículo 24: o novo homem criado para ser igual a Deus. Você não é chamado de filho de Deus? Se você é filho de Deus, você tem que ter a natureza de Deus, o Espírito de Deus. Você tem que ser igual ao Filho primogênito de Deus. Essa é a obra de Deus na nossa vida, é nos transformar à imagem de Cristo. Meus irmãos, mas veja a batalha. Nós temos que nos despir. Nós não podemos nos conformar com este século. Nós precisamos nos levantar e guerrear pela verdade de Deus. Esse é o chamado do texto para mim e para você. Que você não venha a ceder, a sentir ao que o mundo, a cultura está impondo a você, mas pelo contrário, que você venha se despir desse velho homem. Como Paulo vai dizer em outro texto: fazer morrer a vossa natureza pecaminosa, as nossas inclinações. Porque quem mais nos tenta não é o diabo, é o nosso próprio coração. Essa natureza caída, não regenerada, essa natureza pecaminosa, ela não é regenerada. A gente tem que cortar ela, a gente tem que fazer morrer, não cedendo ao que ela diz. O seu coração, não siga o seu coração, siga as Escrituras Sagradas. Não siga o seu coração. A cultura diz: siga o seu coração. A Bíblia está dizendo: não te desvies do livro dessa lei, nem de dia, nem de noite, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvia dele. É aqui que nós andamos, é aqui que nós seguimos. Não seguimos o nosso coração, porque a coisa mais enganosa do mundo, diz Provérbios, é o nosso próprio coração. Então nós seguimos a palavra de Deus. Há uma batalha interna, há uma batalha externa. O cristão está numa luta. Por isso que Paulo vai dizer: olha, fique firme agora. Portanto, versículo 25: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros uns dos outros. Veja, a mentira é o primeiro ponto de Paulo aqui. A mentira é o primeiro ponto de Paulo. Trazer tudo da nossa vida para a luz, não deixar nada em trevas, como nós estamos meditando aqui na quinta-feira, em Atos dos Apóstolos. Traga tudo para a luz na sua vida, exponha tudo à luz do seu coração, preste conta da sua vida, não deixe nada escondido, preste conta da sua vida, não deixe as coisas escondidas, porque o diabo sempre usa o que está em trevas. Mas ele não tem como usar aquilo que está na luz. Aquilo que está na luz está em Deus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. João capítulo 8. Então anda na luz. Se você segue a Jesus, você segue a luz. Eu sou a luz do mundo. Se você segue Jesus, jamais estará em trevas. Amém. Esse é o chamado de Deus para nós. É viver nessa verdade. Versículo 26: quando ficarmos irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Está vendo aí? O diabo tentando, indo contra a igreja precisa lutar contra tudo isso, lutar aqui contra a ira, lutar, e o diabo acha a brecha e põe a sua cunha exatamente na nossa ira. Na ira contra os irmãos, na ira contra as pessoas da nossa família, na ira, a ira que está no nosso coração. Quando você irar, não peque. Às vezes você tem uma ira justa: irai-vos e não pequeis. Não se põe só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você deixa a ira permanecer, o diabo entra aí. Não deixe isso acontecer. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra podre, nenhum palavrão, nenhuma malícia, absolutamente nada que cheira mal. Essa palavra torpe aqui do grego tem essa ideia daquilo que é podre, daquilo que está putefado, ok? Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que transmita amor, graça aos que ouvem.
Não entristeçais, ou não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Veja, irmãos, caráter, transformação de mente, de vida, de comportamento, toda a vida sendo tocada pelo Evangelho, não uma capa. O Evangelho não é uma maquiagem, o Evangelho é a transformação, como nós lemos no texto, no parágrafo anterior, transformados à semelhança de Deus. Não é, irmãos, a igreja evangélica, ela está cada vez mais sendo identificada com a hipocrisia. Eu não sou crente porque esse bando de crentes que eu conheço é um bando hipócrita. Eles mentem, eles xingam palavrão, eles contam piada, eles olham para a mulher dos outros, eles... Não, nós estamos em Cristo, nós nos despimos do velho homem, nós, como o texto vai dizer, nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos guerrear, irmão, contra a religiosidade que nos levará a tudo isso. O Evangelho não é uma capa, não é uma maquiagem, não é uma máscara que alguém usa, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Caráter, irmãos, caráter. Paulo vai dizer em 1 Timóteo que nós somos chamados em uma santa vocação. A santificação é a marca do cristão, porque sem ela ninguém verá Deus. Transformação de vida, transformação de vida. Nada afasta mais as pessoas da igreja do que um mau testemunho de um crente. Meus irmãos, que nós possamos lutar contra isso. Eu gostaria de terminar com esse texto maravilhoso, onde o livro termina, de Efésios, capítulo 6. Esse texto extraordinário da armadura de Deus. Você é um soldado de Cristo, está na batalha, meu irmão, a batalha pela sua fé. Você sai de manhã, acorda, alguns dos nossos filhos vão para a escola, vão tirar um diploma, você está lá lutando o dia inteiro para poder trazer o pão para dentro de casa. Louvado seja Deus, sob a bênção e misericórdia de Deus. Mas você, meu amado irmão, você está numa luta muito mais importante. Se trazer o pão para dentro de casa é muito importante. A luta pela sua fé é muito mais importante. Que você entenda que a sua fé, que a fé que você tem, ela é infinitamente mais importante, e que você deve lutar por ela a cada dia, todos os dias da sua vida. E Ele te chama: revista-se da armadura de Deus. Olha como o texto diz, capítulo 6, versículo 10, finalmente, depois de tudo, não esqueçam disso jamais, vocês estão no campo de batalha. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você não vai só, não é a sua força, não é essa capacidade, não é o que você pode, mas é o que Deus pode em você. Pastor, me sinto fraco, pastor, me sinto cansado, eu me sinto esgotado, eu não tenho forças, esse pecado está me vencendo, essa doença está me atacando, pastor, o diabo está lutando contra mim, eu tenho tantos problemas. Há uma força, há um poder de Deus. Deus que sustenta essa terra, não tem nada debaixo dela segurando essa terra, não tem nada debaixo do sol segurando o sol. A gravidade, esse poder que tudo sustenta, tudo segura, está ali, mantendo todo o universo. Só da nossa galáxia, de 200 a 400 bilhões de sóis do tamanho do nosso, só a nossa galáxia. Existem trilhões de galáxias e Deus está sustentando tudo.
Você precisa de força, você precisa de poder, você precisa de energia. Deus tem tudo para você. Você é o filho amado. Ele está ali, está segurando você, está sustentando você. A vida cristã não é só: eis que estarei convosco todos os dias. Se passar pelas águas, Ele vai estar lá. Se você passar no deserto, Ele vai estar lá. Se você passar pelo jardim, Ele vai estar lá. Ele vai estar com você. Então, se for, busque a força em Deus. Oração. Esse texto começa com oração e termina com oração. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Ele vai terminar dizendo: com toda oração e súplica. Do começo ao fim, ore. Busque a Deus em oração. Intensifique as suas orações. Quanto mais fraco você tiver, mais ore ao Senhor. Mais busque a Deus. Quanto mais incapacidade você tem, mais espaço para Deus. Quanto mais fraqueza, mais espaço para Deus. Quanto menos força você tem, mais espaço para o poder de Deus. Busca a Deus. Busca a Deus. Fortifica-te no Senhor. É o texto diz: finalmente sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas, as armadilhas, os enganos, as mentiras, as fake news do diabo, contra a frieza espiritual, contra a religiosidade. Por isso, vistam-se novamente a ordem de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus quer que você vença quanto? Deus quer que você vença quanto? Tudo. E Deus quer que você termine depois da batalha inabalável. Por isso Ele está dizendo: tome toda a armadura. O texto tem uma totalidade extraordinária. Tome toda a armadura, vença todas as ciladas do maligno, vença toda a batalha. Interessante, ele está dizendo aqui: Deus, me livra da batalha, me livra das lutas. Não, você não bota a armadura para sair da batalha, você bota a armadura para estar nela. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele não vai te tirar do mundo, Ele vai te dar toda a armadura dele. E essa armadura vai fazer você ficar inabalável. O diabo pode vir, os demônios podem vir, o inferno inteiro pode vir contra você, e você vai ficar inabalável, porque não é a sua força, é o poder de Deus. Não é a sua capacidade, é o poder de Deus sobre você. Não é você, é Ele. É Ele. É Ele. Então vista-se dessa armadura para você vencer tudo e permanecer inabalável. E qual é a armadura? A verdade. A verdade. Não uma vida de máscaras, de mentiras, de religiosidade, de superficialidade, de maquiagem. Não. De filtros. Talvez você olhe a foto de alguém numa rede social, aquela pele de pêssego. Você fala: essa pessoa não parece, não, Jesus Cristo. Eu estou aqui, acabando nas ruas, e essa pessoa está com essa pele de pêssego. Quando você encontra a pessoa no mercado, Jesus Cristo, o que é isso? Você olha a pessoa, ela está pior que você, mas na foto, ela está com a pele de pêssego. Eu espero que você pare o desafio, mas esse é outro dia. Irmão, a verdade. A gente vive num mundo de aparências, de máscaras. Não, nós vivemos a verdade. É a verdade. Então cinja-se da verdade. Esse cinto que sustenta toda a armadura. Vista-se da verdade e da justiça. Ela é essa couraça. Que justiça é essa? Não tem justiça. Não tem justiça própria. Paulo diz: eu não tenho justiça própria. Que justiça é essa? É a justiça que Cristo fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Você é justo porque Ele te fez justo.
o justo morrendo pelos injustos. A justiça é a vida de Cristo, é a santidade de Cristo, que é agora colocada sobre você. Essa é a justiça. Quando o diabo vier te acusar, você diz: tem uma justiça sobre mim. Quando o diabo vier apontar os seus pecados, você vai dizer: mas Cristo Jesus morreu no meu lugar naquela cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está justificado. O juiz bateu o martelo e dizia: esse aqui é inocente. Pá. Mas ele é um pecador, ele é um transgressor. Olha toda a vida miserável que ele viveu. E Jesus, então, advogado, junto ao juiz, ao Pai, diz: esse aqui está sob o meu sangue. Eu paguei toda a vida pecaminosa dele lá naquela cruz. Nenhuma condenação há para ele. Deus não pode te punir mais, porque Deus seria justo, porque Ele já puniu Jesus naquela cruz, no seu lugar. Como Ele vai te punir na segunda vez? Se tudo já foi pago na cruz, então você está justificado. Então você deve botar isso como uma couraça que vai proteger seu coração, seus órgãos vitais na batalha. Eu fui perdoado, eu fui inocentado por Deus. Tem uma couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação, com a prontidão do Evangelho da paz. Eu tenho uma missão. Eu estou andando no Evangelho, estou caminhando no Evangelho, estou pregando o Evangelho. O caminho por onde eu vou é o Evangelho. As sandálias dos meus pés são o Evangelho da paz. Eu vivo esse Evangelho da paz, da comunhão com Deus, mas eu anuncio esse Evangelho aos que estão perdidos em Cristo Jesus. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo da fé é a armadura, mas existe uma armadura que protege a armadura. O que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fidelidade a Deus, é a nossa confiança em Deus. Você confia em Deus porque você conhece a Deus. Há amor, há relacionamento. Então, se há amor e há relacionamento, há conhecimento, há confiança. Se há confiança, há fé, a entrega, a permanência, a fidelidade da minha parte para com Deus. A fé é isso. Pastor, eu preciso de mais fé. Então você precisa da Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá você conhece a Deus. Lá você conhece o grande amor de Deus. Lá você conhece quem é o Senhor da glória. Quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Quanto mais você confia nele, mais você descansa dele. Mais você descansa do Senhor. E mais você ama ao Senhor. Essa fé que é um escudo que apaga, não alguns. Olha, o diabo pode jogar qualquer dardo do inferno contra você. Olha o texto sagrado, versículo 16, olha lá. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos, ou flechas, ou setas, ou lanças. Essa palavra indica tudo. Todos os dardos inflamados do maligno. O diabo é tão ruim que ele não só atira uma flecha, ele bota fogo na lança. Mas a sua fé, a sua fidelidade a Deus, a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com Deus, vence tudo, porque Ele te dá o poder para vencer. Olha aí novamente, toda a armadura de Deus, todas as ciladas do maligno, permanecer inabalável, todas as setas do maligno. Usem o capacete da salvação. Você foi salvo. Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar. Que isso sempre pertence sua mente. O grande amor de Deus com o qual começamos. Esse amor que nunca vai abandonar você, em momento algum, em luta alguma, em situação alguma, Ele estará lá. Esse grande amor de Deus, essa salvação, porque os dons e a vocação de Deus, chamado de Deus, são irrevogáveis. Romanos 11, é sem arrependimento. Deus chamou, Deus nunca vai se arrepender de ter chamado você. Nunca. Deus nunca vai desistir de você. Glória a Deus. Alguém vai dizer um amém? E a espada
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto, você está pronto. A palavra de Deus, cingido com essa palavra, armado com essa palavra. Jesus venceu o diabo com 3, 4 versículos na tentação. Você tem a Bíblia inteira. Pega essa palavra, conhece essa palavra, medita nela, obedece essa palavra. Vem quinta-feira para o culto de estudo da palavra. Vem para o culto, alimente-se das Escrituras Sagradas. E você então poderá lutar. Que a sua espada não seja de papel. Não, pastor, eu só estou atrás de promessas na Bíblia. Só as promessas. Eu só quero versículo. Eu estou no Glorify. No Glorify. Meu negócio é o Glorify. Que meu sobrinho de 13 anos de idade bote lá o Glorify, tá bom. Ele está começando agora. Mas você e eu. Ficar de Glorify. Lendo versículo de conta a gota. Por favor. Você precisa ler a Bíblia. Meditar em livros inteiros. Ler a palavra de Deus. Alimentar-se da palavra. Levar isso a sério. O que adianta você atacar o diabo com um pedaço de pau? Ou com promessazinhas, ou frasezinhas feitas da psicologia positiva? Você acha que isso vai vencer o diabo alguma vez? Não, pastor, eu estou aqui falando positivo. Dê cara. Palavra positiva. Pensa positivo. Pensa ruim. Pensa positivo. Vai dar certo. E você agora é espírita para estar nessa ideia? Não, irmão. Você não vive de frasezinhas feitas, não. Você tem o Evangelho da paz. Você tem o Evangelho, a palavra eterna. Os céus e a terra, disse Jesus, vão passar, mas a minha palavra jamais passará. Esse é o livro que você tem na mão. Alimente-se dele, coma esse livro. Alimente-se dessa palavra, como Deus disse para João e também disse para o profeta. Alimente-se da palavra, coma da palavra. Meu irmão amado, cresça na palavra com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e assim nós venceremos para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Põe esse pé, por favor. Feche seus olhos.